Então, hoje vai ser a nossa primeira aula de fato sobre ecologia de populações. Eu começo aqui com uma imagem, eu quero que vocês olhem para ela porque a gente vai, prestem bem atenção nos detalhes dessa imagem. Eu não escolhi esse buritizal aqui à toa. Ao longo da aula de hoje a gente vai voltar várias vezes nessa imagem, porque ele tem tudo a ver com o assunto que a gente vai discutir hoje. Então, assim, antes de entrar nos detalhes de ecologia de populações, trabalhar as peculiaridades da ecologia de populações, eu achei que seria bom a gente voltar. Vocês já fizeram ecologia geral, mas como vocês já fizeram ecologia geral há um bom tempo, então vamos revisar alguns conceitos. Primeiro, o que é ecologia? Coloquei aqui para vocês conceito geral de ecologia. Em linhas bem gerais, na ecologia a gente estuda como que os organismos eles interagem entre si, ou seja, entre organismos pode ser da mesma espécie, por exemplo, e como esses organismos eles vão interagir com todo o resto do mundo. Quando a gente está falando de ecologia, a gente sempre tem que lembrar que a gente vai ter diferentes níveis ecológicos. Quando a gente fala de ecologia, a gente está falando de um assunto que é extremamente amplo. Então, a gente sempre precisa pensar em que nível ecológico a gente está trabalhando, de que nível ecológico a gente está falando. Essa imagem aqui ela é do Riclix e ela resume mais ou menos quais são os níveis ecológicos que a gente pode ter, né, dentro da ecologia. Aqui embaixo, bem no cantinho, está quem? Os organismos. Os organismos eles são a unidade básica da ecologia. Então, a primeira coisa, se você quer entender os fenômenos ecológicos, você precisa ter em mente o que são organismos. Quais são as características desse organismo, como que é o comportamento reprodutivo, questões associadas à sobrevivência. Se a gente for subir o nível, a gente vai chegar em populações. O que são populações? Em geral, são o conjunto de organismos da mesma espécie. Então aqui eu tenho esse indivíduo dessa espécie aqui. O conjunto desses organismos vai dar origem ao que a gente chama de população, que é o que a gente vai trabalhar nessa disciplina. A ecologia de organismos da mesma espécie que vivem em um mesmo local e no mesmo período de tempo. A gente tem a população. As populações, elas tendem a viver em comunidades. O que são comunidades? Em comunidade em geral, a gente tem diferentes populações vivendo juntas. E quando eu falo diferentes populações, eu falo populações de diferentes espécies. Por exemplo, eu posso ter uma comunidade onde eu vou ter plantas, eu vou ter insetos, eu vou ter fungos. Então, esse conjunto todo de diferentes populações eu chamo de comunidade. Vai ser o que o professor Carlos vai trabalhar com vocês lá no final da disciplina. Então, como as diferentes populações de diferentes espécies estão interagindo entre si. Qual é o nível de organização acima de comunidade? A gente tem o ecossistema. O que é ecologia de ecossistema? Quando a gente fala de comunidade, a gente só está falando de populações interagindo entre si. Porém, quando a gente começa a considerar a questão de fluxo energético dentro dessas comunidades, toda a questão de ciclagem de nutrientes, interação de carbono, água, fósforo, enxofre, como que tudo isso afeta a comunidade, a gente fala de ecossistema. E o conjunto dos diferentes ecossistemas que a gente vai ter vai dar origem ao que a gente chama de biosfera. Em geral, a biosfera ela considera todos os processos globais, tudo que envolve ecossistema, comunidade, população e organismos
Tudo isso faz parte da biosfera. Então aqui, só para ficar claro para vocês, na minha parte da disciplina a gente vai estar trabalhando em nível populacional, lembrando que é uma população, anotem esse conceito. Uma população é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área ao mesmo tempo. É muito importante ser da mesma espécie, estar na mesma área e no mesmo espaço temporal também. Deixa eu sair aqui para aceitar um colega de vocês. Beleza. Então, eu falei que são indivíduos que vivem numa mesma área. Aqui, lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês lá no começo, um buritizal? Aqui a gente tem um exemplo de uma população de buritis. Cada buriti, deixa eu mostrar, pegar o meu laser de novo. Ó, um buriti, a gente pode considerar que cada buriti é um organismo. O conjunto de buritis, ele vai dar origem a quê? A uma população. Então a gente pode, por exemplo, estudar uma população de buritis tranquilamente. Aqui eu coloquei um exemplo de animais que vivem em população. Esse animalzinho aqui, eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, é uma garça. É muito comum ver garça em ambientes aquáticos, ela ocorre predominantemente em ambientes aquáticos. E, em geral, as garças elas tendem a se agrupar em alguns locais para nidificar, para cuidar uma da outra. Nesse caso, quando essas garças elas vivem juntas assim, a gente pode falar que a gente tem uma população de garças. Cada garça é um organismo, é um indivíduo, o conjunto delas forma uma população. Aqui, eu estou colocando um terceiro exemplo só para ficar bem claro para vocês o que é uma população. Aqui a gente tem caimbés, isso aqui é uma foto do lavrado. A gente também pode dizer que a gente pode ter uma população de caimbés. São o quê? Organismos da mesma espécie que são encontrados de uma mesma área no mesmo período de tempo. Então a gente pode muito bem falar, olha, aqui eu tenho uma população de caimbés. Só que quando a gente está falando de populações, uma pergunta bem difícil é onde que começa uma população e onde que termina? Como que eu sei quais são os limites de uma população? Quando a gente está trabalhando em sistemas fechados, como por exemplo um lago, é mais fácil da gente conseguir determinar quais são os limites. Por quê? Olha, esse aqui é o lago, aqui está o limite do lago, então os organismos da mesma espécie que vivem aqui, eles vão formar populações. Então, num lago a gente pode ter populações de peixe, num lago a gente pode ter populações de... Vamos pensar, isso aqui não é na Amazônia, vamos pensar que isso aqui é um lago amazônico. Fazer de conta. A gente pode ter população de tambaqui, a gente pode ter populações de determinadas espécies de piranha. Nesse caso, como a gente tem os limites estão aqui, ó. São as extremidades do lago, é mais fácil a gente determinar. A gente sabe que a população, ela está limitada a esse lago aqui. No entanto, nem sempre vai ser fácil a gente determinar onde que começa e onde que termina uma população. Por exemplo, se a gente entra numa floresta contínua, vou dar um exemplo para vocês. Lá em Manaus tem uma parte da floresta, ela começa a cerca de 80 quilômetros de Manaus e ela se estende continuamente até a Guiana. Então, como que a gente vai saber para
quando que uma espécie, uma população começa e quando que uma população vai terminar. Como que eu sei se eu estou trabalhando com a mesma população ou com populações diferentes? Infelizmente, não existe um jeito fácil da gente saber quais são esses limites. Se você escolher trabalhar com ecologia de populações, a primeira coisa que você vai precisar estudar é a biologia da espécie e, com base nas características das espécies, aí sim você vai estimar quais são os limites daquela população. Por exemplo, eu vou trabalhar com onça. Os alunos do Valdener aí que trabalham com grandes mamíferos. Vamos pensar que a gente tem onça. Você sabe me dizer qual é o tamanho da área de vida de uma onça? Eu não sei de cabeça, mas é um número bem grande, né? Então, primeira coisa para você poder saber qual vai ser o tamanho, como que você vai delimitar a população, vai ser considerando qual é o tamanho da área de vida da espécie. Quanto maior for a área de vida, maior vão ter que ser os limites da sua população. Se você está trabalhando, por exemplo, com gafanhoto, o gafanhoto tem uma área de vida mais ou menos relativamente pequena. Então você pode estabelecer, por exemplo, 1 quilômetro quadrado. Eu quero determinar que os limites da minha população vai ser 1 quilômetro quadrado. Ok, não tem problema. Você está trabalhando com uma espécie que se desloca relativamente pouco, né? Então tudo isso tem que ser considerado quando você vai determinar onde uma população começa e onde uma população termina. Como eu falei, não existe uma resposta para essa pergunta. Se vocês procurarem artigos de pesquisadores que trabalham com ecologia de populações, não há uma definição exata de onde começa uma população, onde termina uma população. Tudo vai depender do contexto, tudo vai depender da história de vida da espécie, mas tudo vai depender se você tem alguma barreira geográfica. Quando eu falo em barreira geográfica, eu falo um rio. Um rio pode ser um divisor de populações. Você tem muita variação na altitude, você tem um morro, você tem, por exemplo, aqui em Roraima a gente tem a Serra da Mocidade, a gente vai ter ali os tepus. Como a gente tem uma grande variação na altitude, nos tepus, na Serra da Mocidade, a gente pode considerar que até o começo da mocidade a gente teria uma população e depois a gente teria outras populações de espécies. Então tudo isso precisa ser considerado para você poder determinar onde começa, onde que termina uma população, qual é o tamanho da sua população. Então, assim, quem tiver interesse em trabalhar com isso, a primeira coisa que precisa atentar é para essas características. Ok, agora que a gente já sabe o que é uma população, a gente vai começar a falar alguns aspectos de população, como que a gente estima o tamanho de uma população. O jeito mais fácil de você estimar o tamanho de uma população é através do que a gente chama de abundância. Anotem esse termo no caderno de vocês, porque ele é bem importante, vocês vão ouvir falar muito disso. O que seria abundância? Abundância nada mais é do que o número bruto de indivíduos observados em uma determinada área. Esse passarinho laranja aqui, ele é um galo da serra, ele ocorre tanto no Amazonas quanto aqui em Roraima, principalmente em áreas mais próximas à caverna, em áreas mais rochosas. Então, vamos pensar que a gente está querendo estimar qual é a população de galos da serra. O jeito mais fácil da gente estimar qual é o tamanho daquela população é justamente através da abundância. A abundância é uma medida bruta
relativa ao número de indivíduos. Então, aqui nessa imagem, a gente chegou na nossa população, vamos contar. 1, 2, 3, 4. A nossa abundância é igual a 4. A abundância é igual ao número de indivíduos que está ocorrendo em determinado local. Notem aí, abundância é igual ao número de indivíduos. Vai ser diferente de riqueza. Eu não vou abordar riqueza porque, como eu falei, a gente está trabalhando com população, a gente trabalha com uma espécie só. Lá para frente, o professor Carlos vai falar de riqueza, que é o que? Número de espécies. Quando você está trabalhando com muitas espécies diferentes, você pode usar riqueza. Quando você trabalha com população, você usa mais abundância, que é o número de indivíduos. Só que no caso da abundância, a gente também precisa considerar que a gente vai ter um pequeno problema. Qual é a desvantagem de você usar a abundância? Quando você estima o número de indivíduos de uma população, você vai ter um número bruto. E esse número, ele não vai considerar a questão de distribuição espacial das populações. Ou seja, a abundância, ela não considera o tamanho da área amostrada. Então, eu até coloquei aqui uma pergunta. Será que 4 galos da serra é muito ou é pouco? É uma abundância alta ou é uma abundância baixa? Como que eu vou saber? Como que eu vou ponderar isso? Então, quando você está trabalhando com abundância, você não considera, tanto faz você trabalhar numa área de... vamos pensar que a gente está fazendo uma trilha e está contando os animais de uma mesma espécie numa trilha. A abundância não vai, quando você olha o valor bruto, não está considerando se você andou 100 metros ou se você andou 1 quilômetro, ou se você andou 2 quilômetros. Então, para poder corrigir esse problema, para poder considerar a questão da área amostrada, os ecólogos eles passaram a sugerir que a gente usasse outro tipo de métrica para poder mensurar, para poder medir o tamanho de uma dada população. Essa outra métrica, ela é chamada de densidade populacional. O que é uma densidade populacional? Anotem aí, porque a gente vai ter um exercício no final da aula sobre isso. Densidade populacional, em linhas bem gerais, ela é dada pelo número de indivíduos dividido pela área amostrada. Como assim? Aqui a gente tem 4 galos da serra. Essa foi a população que eu observei. Só que toda a área que eu amostrei foi todo esse quadrado verde aqui que eu estou mostrando com laser. Então, eu percorri toda essa área e eu só fui encontrar galos da serra, 4 galos da serra, num pedacinho dessa área que eu amostrei. Então, com base nisso, eu vou saber que a densidade populacional ela é baixa. Por quê? Porque eu dividiria 4 pelo tamanho total dessa área que foi amostrada. Eu vou dar outro exemplo que vai ficar mais claro para vocês. Vamos pensar no Brasil. Sei que tem bastante informação nesse slide, mas vamos por partes. Aqui a gente tem o mapa do Brasil. Vamos começar por esse canto aqui, analisando esse mapa, depois a gente vai para o resto do slide. O que significam essas cores? Esse tom mais puxado para o vermelho significa que a gente tem uma alta densidade populacional. Amarelo, densidade populacional média, e branco, uma densidade populacional baixa. Quando a gente olha esse mapa, a gente vê que a densidade populacional ela é muito grande aqui nessa região litorânea, né? Ó, tá vendo? Aqui próximo ao Distrito Federal também. Em geral, quanto mais perto do litoral, maior é a densidade populacional. Conforme a gente vai se afastando, vindo em direção à Amazônia,
exceto Manaus, que tem uma alta densidade populacional, mas para cá a gente tem uma densidade populacional baixa. Como que a gente faria para saber qual é a densidade populacional no Brasil? Lembra? Para saber qual é a densidade populacional, a gente precisa saber o número de indivíduos de uma população e qual é a área amostrada. Então, vamos pensar na população brasileira. A gente aqui está definindo que população são todos os indivíduos que moram no Brasil. O tamanho da população brasileira é de 212 milhões de pessoas. Está aqui, ó. 212, 6 zeros, porque a gente está falando em milhões. E qual é a área do Brasil? 8.516.000 quilômetros quadrados. Então, para a gente saber qual é a densidade populacional no Brasil, é simples. A gente vai pegar o tamanho da população, 212, dividido pela área. Então, a gente vai acabar tendo uma densidade populacional de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Entenderam? Respondam aí se vocês entenderam, eu quero que eu explique de novo. Sim, professor, entendi. Entenderam? Sim, professor. Alguém escreveu alguma coisa no chat que eu não estou conseguindo ler, desculpa. Foi a Natália, ela respondeu que sim também. Ah, tá. Então tá. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Se a gente pega esse mapa aqui, a gente tem todo o Brasil. Agora vamos mudar a escala da nossa população. Vamos considerar o estado de Roraima. Aqui a gente tem Roraima. Na região sul, e aqui nessa região a gente tem uma densidade populacional baixa. E próximo à capital Boa Vista a gente já tem uma densidade populacional média. Mas considerando todo o estado de Roraima, qual que seria a densidade populacional aqui? Nossa população é essa. De acordo com o IBGE, a população de Boa Vista é de 630 mil habitantes. E a área do estado é de 224.299 quilômetros quadrados. Eu quero que vocês calculem aí qual é a densidade populacional em Roraima e já me digam por quê que vocês encontraram esse valor. Cinco minutos para calcular. Vocês podem fazer na mão, na calculadora, como preferirem. Eu fiz aqui, professora, deu 2,80. Oi? Deu 2,80 essa divisão aqui na cidade. Alguém mais conseguiu chegar nesse valor? Sim. Será que tá certo? Olha, tá certo. Então, assim, para quem não conseguiu, densidade populacional, você sempre vai dividir o tamanho da população, aqui a gente está considerando população humana no estado de Roraima, dividido pela área. Por que vocês acham que deu esse valor? Por que vocês acham que é tão baixo? Ó, no Brasil, a gente tem uma densidade populacional de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Em Roraima, vamos arredondar para 3. Quer dizer que a cada quilômetro quadrado, ou seja, numa área de 1 por 1 quilômetro, a gente vai ter 3 habitantes. Por que vocês acham que a gente tem esse valor tão baixo? Seria por causa da distribuição espacial? Tá quente, vamos lá, fale mais sobre isso. É
população brasileira ela não está distribuindo a palavra, Homogeneamente. ela não está distribuindo, ela tá localizada como a senhora postou, na região litorânea, então em Roraima é por isso que dá esse número. Eu acho que é isso. Uhum. Alguém mais quer complementar a resposta do colega? Bom, o que acontece em Roraima? A gente tem uma área aqui muito, muito grande. Eu sei que, considerando com outros estados do Brasil, a gente pode pensar que Roraima é um estado pequeno, mas ao mesmo tempo, se você compara com alguns países da Europa, Roraima é 5, 6 vezes maior em área se comparado com alguns países da Europa. Então a gente tem uma área grande, 224 mil quilômetros quadrados é uma área grande, só que o que acontece? Como a gente pode ver nesse mapa aqui, ó, a maioria das pessoas está agregada próximo da capital Boa Vista. Então a maioria das pessoas mora onde? Em Boa Vista, mora no Cantá, mora em Bucajaí, mas assim, a maioria está agregada em volta da capital. Nas regiões extremas do estado, a gente tem populações relativamente pequenas. Então a gente vai ter algumas pessoas morando aqui, mas na cidade de Rorainópolis mesmo, algumas pessoas morando aqui em São Luís, algumas pessoas morando em Caroebe, Iramutã é aqui, né? Algumas pessoas aqui no Iramutã, aqui é a Majari, né? Majari também poucas pessoas, então o que acontece? Na maioria do estado, a gente tem poucas pessoas morando, tem pontos que não tem ninguém habitando. Por exemplo, nas serras. Se você vai para a Serra da Mocidade, Serra do Apiaú, mesmo lá em cima dos Tepus, vai ter pouquíssima gente que mora nessas regiões. Então, em parte, é por isso que a densidade populacional ela é tão baixa aqui em Roraima. Porque é uma área muito grande e as pessoas estão agregadas em volta da capital. Entendido? Alguma dúvida? Entendido. Ótimo. Bom, a gente começou falando sobre o que é uma população. Aí eu falei para vocês que quando a gente está trabalhando com população, a gente está trabalhando com indivíduos da mesma espécie, que ocorrem no mesmo local, no mesmo período de tempo. Depois eu falei dos limites de uma população, falei que esses limites são um pouco arbitrários, né? E que a gente pode definir quais são os limites da população. Por exemplo, população de Roraima, estou delimitando a população de pessoas ao estado de Roraima, ou população do Brasil. Limita a população a todos os limites geográficos do Brasil. Falei disso e depois eu falei como medir uma população. A gente já está aprendendo alguns conceitos chaves que são importantes, que vão ser importantes para as nossas próximas aulas. Próxima coisa que a gente vai precisar entender quando a gente fala de população é o que é uma distribuição espacial. Por quê? Lembra que isso está lá no conceito de populações. Eles vão viver na mesma área. Então, quando a gente está falando em área, sempre que a gente está falando em área, a gente está se referindo ao espaço. Então, sempre que eu falar distribuição espacial, estou me referindo ao espaço ocupado por uma dada população, qual é a área geográfica ocupada por uma dada população. É muito, 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 muito importante vocês saberem o que é esse conceito, vocês terem claro na cabeça de vocês o que é que a gente chama de distribuição espacial. Então, esse é outro conceito bem importante de vocês anotarem. Sempre que a gente fala de distribuição espacial, a gente fala de área onde
uma população ocorre. Vou dar um exemplo aqui de distribuição espacial de uma população, por exemplo. Aqui nessa imagem, eu tenho o campus da UFRR, tá pintadinho aqui por setor, o CBio é aqui, né? Aqui tá o CBio. E talvez vocês já tenham visto que lá no UFRR a gente tem uma população de corujas buraqueiras. Eu tô aqui, o meu limite para a população tô limitando ao campus. Então veja, eu estou falando agora de população de corujas na UFRR. Vocês já viram essas corujas lá no UFRR ou não? Sim, professor. Aonde que vocês viram? Fica ali perto do estacionamento, né? Logo na frente. Exatamente. Deixa eu ver aqui o vermelho. Deixa eu ver. Marca texto. Então, tá. Se a gente percorrer toda a área da UFRR, atrás de corujas buraqueiras, onde que a gente vai ver coruja? A gente vai ver mais ou menos aqui onde eu tô pintando, né? É nisso aqui, nesse espaço que eu tô pintando? Então, aqui, a gente tem uma população de corujas na UFRR, mas essas corujas, elas têm uma distribuição espacial relativamente limitada, porque a distribuição delas abrange aonde? O estacionamento do CBio. Então, eu posso falar que essa é a distribuição espacial dessa população de corujas na UFRR, no campus da UFRR. A gente poderia pensar na distribuição espacial da população de Roraima? Poderíamos também. Ó, a gente tem o estado de Roraima. Como que a população ela é distribuída espacialmente? Espacialmente, a maior parte da população é distribuída onde? Próximo da capital, Boa Vista. Então, tenho isso em mente. Sempre que eu falar que eu trabalho com distribuição espacial, sempre que falar em espacialização, está se referindo à área geográfica que é ocupada. Tá bom? No caso de ecologia de populações, sempre a gente vai pensar em população, indivíduos da mesma espécie. Ótimo. Eu falei aqui então que as corujas, vamos seguir pensando nas corujas. A distribuição espacial das corujas é aqui, no CBio. Ou a distribuição espacial da população de Boa Vista, da população de Roraima é próxima a Boa Vista. Mas como que esses indivíduos eles vão escolher qual área eles vão ocupar? Como que o indivíduo ele vai escolher? Como que os indivíduos eles escolhem? Como que os indivíduos de uma população escolhem que área ocupar? Vamos pensar, olha, seguir aqui Roraima. Pensar em outro bicho agora. Vamos pensar numa onça. Como que uma população de onças escolhe onde que ela vai viver? Roraima tem 224 mil quilômetros quadrados, é uma área enorme. Como que uma onça vai escolher se ela... Como que ela faz para escolher? Será que uma onça ela vai escolher viver aqui no Lavrado, próximo da capital? Será que ela vai ocorrer lá em Maracá, no norte do estado? Será que ela vai querer ocorrer lá no Viruá? Será que ela vai querer viver lá nas plantações de dendê lá no sul do estado, de óleo de palma, perdão? Então, como que os indivíduos de uma população eles escolhem qual área ocupar? Bom, a área que vai ser escolhida pelos indivíduos da população, eles obrigatoriamente
devem fornecer as condições e recursos necessários para a sobrevivência da espécie. Essa é a resposta para a pergunta. Ao mesmo tempo, eu sei que vocês devem estar se perguntando que diacho é condição e o que é recurso. Como é que eu vou entender como que as populações escolhem onde ocorrer se eu não sei o que é uma condição e o que é um recurso? Então, antes da gente poder continuar falando sobre a escolha das áreas, vamos voltar lá para a ecologia geral que vocês tiveram no 4º semestre, 6º semestre, não sei. Vamos relembrar o que é uma condição e o que é um recurso. Vocês lembram disso ou não? Alguém lembra? Vocês são muito tímidos. Professora, assim, as definições, assim, eu não lembro, né? Mas trazendo para o que eu trabalho, eu acho que condições os fatores que o ambiente fornece para que aquela população ela se estabeleça. Por exemplo, o clima, a temperatura, chuva, precipitação pluviométrica, né? Os recursos já se referem à alimentação, à disponibilidade de água. Exatamente. Você definiu de modo correto o que é uma condição e o que é um recurso. Se tivesse errado, teria algum problema? Teria problema nenhum, porque a gente também está aqui para aprender, né? Então, para os colegas que não lembram, o que é recurso? Vamos começar pelo recurso, que é um pouco mais fácil. Tudo que é fator biótico, como comida, água, disponibilidade de poças, por exemplo, para eles tomar água, lugar para reprodução. Todas essas coisas que são finitas, digamos assim, todas essas coisas que são limitantes, que tem um limite, que podem acabar, são considerados recursos. Aqui eu coloquei um beija-flor. Para ele, flores são recurso. Então é um recurso alimentar. Mas eu poderia ter colocado outra coisa, por exemplo, eu poderia ter colocado uma imagem de uma paca e uma imagem de uma onça. Para a onça, a paca é um recurso, porque a paca é um alimento para ele. Então, assim, vamos lembrar que recurso é comida, água, mas assim, quando você vai dar os exemplos, não existe uma resposta fixa, porque você precisa analisar todo o contexto. Mas, em linhas gerais, tudo que é fator biótico é recurso. Condição são fatores abióticos. Então, em geral, os fatores abióticos, eles não são limitantes, eles não acabam. Por exemplo, a luz. Você tem o sol, que está emitindo raios de luz. Se uma planta tomar sol, ela não vai acabar com o sol, entende? Não vai acabar com a luz. Então, o sol, ele tem o sol aqui, energia solar, tem a capacidade de iluminar diferentes plantas. A água da chuva, mesma coisa. O CO2 da atmosfera. Então, todos esses fatores abióticos, luz, temperatura, chuva, tudo isso é condição. Se vocês não lembravam desses conceitos, anotem aí que a gente vai falar muito de condição e recurso ao longo dessa disciplina. Recurso, todos os fatores bióticos, fatores limitantes, fatores mais diretos que são necessários para a sobrevivência do indivíduo. Comida, água, local para reprodução, abrigo também. Um abrigo pode ser considerado um recurso, né? Se um animal ocupa aquele abrigo vai estar ocupado e possivelmente não pode ser ocupado por outra espécie. E condição, não. Condição a gente tem fatores abióticos, como luz, temperatura, chuva. Existem inúmeros fatores abióticos. Então aqui eu coloquei só alguns para ilustrar. E antes da gente voltar para a nossa população, só para fechar essa parte dessa revisão de condição e recurso,
Então, a gente tem as condições e tem os recursos. Então, aqui eu tenho uma condição, ó, tenho temperatura, eu tenho alguns recursos aqui, eu tenho disponibilidade de alimento, esse tipo de vegetação não envolve o que a gente está falando. A gente tem a área de reprodução, também é um limitante, também é um recurso. Quando a gente tem um local que oferece as condições e recursos ideais para a sobrevivência de uma espécie, a gente fala que a gente tem um nicho. Vocês lembram do conceito de nicho ecológico ou não? Qual é o nicho de uma espécie? Em geral, para você saber qual é o nicho da espécie, você precisa saber quais são as condições e quais são os recursos que ela precisa. Então, o conjunto de condições e recursos que uma espécie precisa para poder viver, para poder sobreviver, para poder reproduzir, a gente chama de nicho. Então, sempre que eu falar de nicho ecológico, lembra que eu estou me referindo ao conjunto de condições e recursos. Eu vou dar um exemplo para clarificar para a gente. Então, voltando à nossa pergunta, eu perguntei lá no começo como que os indivíduos de uma população escolhem qual área ocupar, né? Então, as populações elas sempre vão escolher uma área que ofereçam as condições e recursos que vão suprir as necessidades de sobrevivência e reprodução delas. Elas sempre vão escolher ocorrer numa área que supra o nicho ecológico delas. Então, eu falei, por exemplo, do estado de Roraima, que tem 224 mil quilômetros quadrados. Como que uma onça vai escolher qual local ela vai viver, qual área ela vai ocupar? Onde que uma população de onça vai viver? As onças elas vão viver em áreas que ofereçam as condições e recursos ideais para elas sobreviverem, ou seja, uma onça precisa caçar, ela precisa ter uma área muito grande para poder percorrer. Então, esse é o nicho ecológico dela. Coloquei outro exemplo aqui, que é um tambaqui. O estado de Roraima é enorme. Um tambaqui, ele poderia ocorrer em qualquer lugar? A gente poderia encontrar uma população de tambaqui em qualquer lugar? A gente poderia encontrar uma população de tambaqui numa área de terra no meio do lavrado, por exemplo? Não, né? Por quê? O tambaqui, ele tem alguns requerimentos ecológicos. O nicho do tambaqui é bem específico. Primeiro, o tambaqui é um peixe, ele precisa de água. Então, ele precisa de água, ele vai precisar de frutos para ele se alimentar, ele é um peixe frugívoro, então ele precisa de uma água. E, aliás, não pode ser qualquer água, né? Tem que ser uma água doce, não pode ser água salgada, não que seja o caso de Roraima, mas a gente poderia estar falando de outro estado onde a gente tem tanto água doce quanto água salgada. Então, as condições e recursos exigidas pelo tambaqui: água doce, o tambaqui é frugívoro, então tem que ter alimento para ele, tem que ser água potável, ele não vai ocorrer em água com esgoto. Então, esses são os requerimentos ecológicos do tambaqui. Esse é o nicho ecológico dele. Para ele poder viver numa área, ele precisa ter essas condições e recursos para poder ocorrer. Ficou claro isso para vocês ou não? Sim, professor. Eu sei que é muito conceito para uma aula só, mas a gente vai conversando, vocês vão absorvendo aos poucos. Eu coloquei aqui um outro exemplo, vamos voltar lá para o buriti do começo. Falei do peixe, das condições e recursos ideais para um peixe. E para o buriti, para uma população de buriti se estabelecer em determinado local, quais vocês acham que são os requerimentos ecológicos? Qual é o nicho ecológico do buriti? Quais são as condições e recursos necessários para o buriti se estabelecer em um local? Falem aí. Não precisa ter vergonha nem medo de errar.
que vocês acham? O Buriti ele pode se estabelecer em qualquer lugar? A gente poderia ter buritis na frente do CBio, por exemplo, lá na biologia? Eu acho que não. Por que não? Porque se a gente perceber, na maioria dos locais que a gente encontra os buritis, eles estão presentes em locais alagados, né? Então, eu acho que a água é um fator limitante à presença do buriti. Então, eu acho que eles são encontrados principalmente em ambientes próximos a essas lagoas ou ambientes alagados. Muito bem. Esse é um dos principais requerimentos ecológicos de populações de buriti. Vocês podem ver que se vocês estão andando em determinado local, vamos pensar numa rodovia, por exemplo, às vezes a gente não percebe que a gente está indo para uma região mais baixa, uma região alagada, mas quando você vê buritis, automaticamente você infere, eu acho que eu estou indo para uma região mais baixa, eu acho que tem água por aqui. Por quê? Água é um requerimento extremamente importante para o buriti. O buriti ele só vai ocorrer em áreas que tiverem, não precisa necessariamente estar totalmente alagado, mas precisa ser uma área úmida. Um buriti não vai ocorrer no meio de uma região bem seca no lavrado, por exemplo. Outro requerimento, o buriti ele precisa de luz e ele precisa de sol. Então a gente já está falando de condições, ele precisa de luz, muito sol, ele precisa de calor também, isso é um outro requerimento ecológico do buriti. Então você vai encontrar geralmente o buriti, você pode ver no Amazonas tem, Roraima tem, se você for para o Pará, você também vai ver em regiões alagadas, são regiões quentes. Se você for para o sul do Brasil, por exemplo, se você for para o Rio Grande do Sul, for para Santa Catarina, mesmo em regiões alagadas, você não vai encontrar buriti. Por quê? Porque lá é frio. Buriti não tolera o frio. Buriti gosta do calor. Buriti ele é tropical. Então, quais são os requerimentos ecológicos da população de buriti? Precisa ser quente, precisa ter água, precisa ter luz. Se for um lugar que tem muito sol, ele também não vai se dar bem. Então, ele precisa dessas características para poder ocorrer. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Vocês querem 5 minutinhos de intervalo para respirar um pouquinho e depois a gente volta? Pode ser, professor. Pode ser? Tá bom. Bom, eu estava falando da distribuição das espécies, então que as espécies elas vão ocorrer em determinado espaço, só que uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que a distribuição de uma espécie, a área onde elas vão ocorrer, elas não é uma área fixa, ou seja, uma população, ela não vai permanecer a vida toda em um local. A gente pode ter fenômenos como dispersão e migração ocorrendo em diferentes populações. O que é dispersão? O que é migração? Qual é a diferença entre elas? Em geral, quando a gente fala de dispersão, aqui eu coloquei uma imagem que não é exatamente uma população, mas vai ajudar vocês a entenderem o conceito. Quando a gente fala em dispersão, a gente vai ter um organismo se deslocando para outro lugar e não voltando para o ponto de origem. Então, eu tenho o ponto de origem. Vamos pensar numa população humana, por exemplo, para ser um pouco mais fácil de vocês entenderem. A gente teve uma dispersão, por exemplo, muito grande de pessoas saindo do Nordeste e vindo em direção ao Norte, pessoas saindo do Nordeste, ponto de origem, Nordeste, indo em direção ao Sudeste. Só que essas pessoas dispersaram sem intenção de voltar.
Então, sempre que a gente tem esse fenômeno onde a gente tem um ponto de origem, a população tem um local de origem e ela sai para não voltar, a gente tem um fenômeno chamado de dispersão. A gente vai ter também, a gente vai falar nessa disciplina de dispersão de semente, por exemplo. Aqui eu tenho uma imagem de uma dispersão, onde a gente vai ter as sementinhas sendo dispersas para longe da mãe para ela não voltar para a mãe. Ela vai dispersar para longe, sem o objetivo de voltar. Em parte por isso que a gente fala, por exemplo, de dispersão de semente. Quando a gente está falando em migração, é diferente, porque na migração a gente tem um ponto de origem, as populações elas vão migrar, mas elas retornam para o ponto de origem. Então vamos pensar no caso da migração animal. A gente tem alguns animais que ocorrem, vamos pensar nos pinguins. O pinguim ocorre lá na Antártida. Durante a época reprodutiva, eles migram em direção, por exemplo, eles podem migrar em direção ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, então eles vão sair lá da Antártida, vão em direção ao litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Por quê? Porque nesses locais tem água mais quente para eles reproduzirem. Então, depois que eles reproduzem, eles vão voltar lá para a Antártida. Quando a gente tem esse fenômeno, a gente chama isso de migração, que a gente tem vai e vem. Entendido? Ótimo. Então, a gente já sabe o que é uma população, a gente já sabe como uma população escolhe onde ela vai ocorrer, a gente já sabe que as populações elas não são fixas no espaço. E aí, agora a gente vai seguir avançando nos conceitos relacionados à distribuição espacial das populações. O que acontece? Os indivíduos de uma população, eles tendem a se distribuir pelo hábitat, pelas áreas onde eles ocorrem, de diferentes formas. A gente pode ter populações que são... Deixa eu ligar meu laser de novo. A gente tem populações que são homogeneamente distribuídas no espaço. Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, a gente tem essas plantinhas. Vocês conseguem ver como a gente delimitou qual é a área que a população está ocorrendo? Por exemplo, a população de plantas do campo X. Quando vocês olham nesse campo X, vocês conseguem ver que elas estão distribuídas de modo mais ou menos homogêneo. A distância entre essa e essa é igual à distância aqui, que é igual aqui. Geralmente a gente tem esse tipo de distribuição quando a gente tem muita competição, como por exemplo por água. Então o que acontece? Aqui a gente tem uma região muito seca. Se uma planta se estabelecesse aqui no meio, ela possivelmente morreria. Por quê? Porque ela competiria com essa e com essa. Então ela acabaria vindo a óbito. Então geralmente, quando a gente tem uma grande competição entre os organismos de uma mesma população, quando organismos da mesma população eles estão competindo por algum recurso limitante, então a gente pode observar distribuições homogêneas como essa. No entanto, esse não vai ser o tipo mais comum de população que a gente vai ver. A distribuição nem sempre ela é homogênea. A gente pode ter também populações que são distribuídas espacialmente de modo agrupado. Em geral, esse aqui é o tipo de distribuição espacial mais comum das populações. E, só para fechar, além da agrupada, a gente vai ter a aleatória. Vou dar exemplos agora de populações agrupadas e aleatórias. Então, homogênea, mesma distância entre todos os organismos da mesma população. No caso de distribuição agrupada, a gente pode voltar a olhar o mapa do Brasil.
Lembra que eu falei da variação da densidade populacional do Brasil? Que a densidade populacional ela varia no Brasil? O que acontece? Em geral, as populações elas são distribuídas de modo agrupado. Então você vê um grande agrupamento de pessoas, em geral, nas regiões litorâneas. Então é onde ficavam os portos, era mais fácil, né? De ter acesso a deslocamento. Então, você vê, ó, em geral as populações estão agrupadas no litoral ou elas estão agrupadas aqui, ó, Manaus, aqui você tem Campo Grande, aqui, perdão, Cuiabá, Campo Grande, aqui você vai ter Rio Branco, Porto Velho. Então você vê, ó, Macapá, Belém. Então as populações elas não são distribuídas, as populações humanas, por exemplo, não são distribuídas de modo homogêneo. Vamos pensar em Roraima. Em Roraima a população está distribuída de modo homogêneo pelo estado? A probabilidade de você encontrar uma pessoa em Boa Vista é a mesma probabilidade de você encontrar uma pessoa se você for lá para o Uramutã ou se você for lá para Bonfim? Não, né? Em Boa Vista você vai ver muito mais gente. As pessoas estão agrupadas ao redor da capital. Aqui. Então aqui eu até coloquei o exemplo de Roraima, mesmo mapa. Tá aqui o mapinha. Se a gente for olhar, ó, perto da capital, a gente tem muita gente agrupada. Tem muita gente que não mora em Boa Vista, mas vai morar em Alto Alegre, vai morar em Mucajaí, vai morar no Cantá. Então, que são locais próximos. Agora, se você for lá para Rorainópolis, apesar de Rorainópolis ter muitos habitantes, a distribuição populacional lá é bem menor se comparada com a capital. Se você for para Caracaraí, por exemplo. Eu falei de humanos, mas se você olhar para algumas plantas, você também vai conseguir ver uma distribuição agrupada. Por quê? O que acontece? Quando você não tem uma competição grande por recursos como água ou por recursos como os nutrientes do solo, o que acontece? Aqui a gente tem um pé de embaúba. Vamos considerar que essa aqui é embaúba mãe. De fato, ela é embaúba mãe? Não sei. Vamos fazer de conta que essa aqui é a embaúba mãe. Essa embaúba, ela cresceu, deu semente e o que aconteceu? Passarinhos vieram aqui, comeram as sementes dela ou simplesmente as sementes caíram com o vento e começou a germinar um monte de semente ao redor da planta mãe. Então, de modo que hoje você vê uma embaúba com um monte de embaubinha em volta. Nesse caso, a gente também pode dizer que a gente tem uma distribuição populacional agrupada. Quando a gente não tem uma grande competição por recursos, a gente vai ter a planta mãe com um monte de plantinha em volta. Eu acho que vocês já chegaram a ver isso, né? Se a gente olha para algumas outras plantas, também é bem comum de ver isso. Tem a mãe com um monte de plantinha em volta. Tá certo? Alguma dúvida? Por enquanto não, professora. Tá. Então tá. Tô falando ainda da distribuição espacial. Vamos falar de alguns fatores que podem afetar a distribuição espacial. O que acontece? A gente está falando da distribuição espacial, que as espécies elas vão ter um nicho específico, né?
elas vão ocorrer na área que forneçam as condições e recursos ideais. Só que quando... Oi. A senhora falou da distribuição aleatória? Ai, desculpa, eu acho que eu não acabei não botando o slide. A gente tem distribuição aleatória, geralmente quando a gente tem... Vamos pensar em planta. Vocês já ouviram falar em anemocoria? Anemocória é dispersão de semente por vento. Então, o que que acontece? Tem algumas plantas que tem a semente que ela vai ser dispersada pelo vento. Então, quando essas sementes são dispersas assim, pelo vento ou por água, tem algumas sementes que são dispersas por água, essas sementes elas são dispersas de modo aleatório. Então, a gente vai ter umas plantas aparecendo nos lugares que são meio, vou falar entre aspas, né? Meio estranhos. Às vezes você pensa, como que essa planta chegou aqui? Ou por que que essa planta, como que ela veio parar aqui? Então, ela pode ter vindo parar por vento, pode ter ido parar lá por causa da água. Então, nesse caso, a gente vai ter distribuição aleatória. É um tipo de distribuição observado geralmente no caso de planta, justamente porque planta tem essa capacidade de dispersão por vento, ou mesmo algum passarinho pode ter defecado em algum ponto, estava voando, defecou no local e acabou nascendo uma planta lá. Tá certo? Certo. Beleza. Tá, então tá. Falando da distribuição espacial, então, vocês já sabem que, teoricamente, uma população ela vai ocorrer no local que ofereça as condições. Obrigada. As populações elas vão ocorrer nos locais que ofereçam as condições e recursos ideais para ela sobreviver e poder reproduzir. No entanto, hoje em dia, a gente está tendo alguns problemas em relação à distribuição das populações por causa de fatores antrópicos. Eu achei importante falar isso para vocês. O que que acontece? Às vezes, a gente está começando a ter alguns fatores que estão começando a atrapalhar, fazendo com que algumas populações deixem de ocorrer em locais que ela naturalmente ocorreriam. Como assim? Crescimento da cidade, por exemplo. Alguns locais eles oferecem as condições e recursos ideais para uma população ocorrer, só que o crescimento da cidade está sendo tão grande e tão rápido, começam a construir, por exemplo, prédio no lugar que tinha igarapé. Então, naquele igarapé, ou começam a jogar esgoto, por exemplo, no igarapé, onde deveria ocorrer peixes. Só que o peixe, ele precisa o quê? De água limpa, ele precisa de alimento. Então, a partir do momento que a água passa a ficar poluída, aquela população possivelmente vai ser extinta daquele local, certo? Vai deixar de ocorrer naquele local. Então, hoje em dia, a gente já está tendo esses fatores que estão começando a limitar a distribuição espacial das populações. Até coloquei aqui um exemplo para vocês. Esse aqui é um sauim de coleira, é um macaco que ocorre em Manaus. A população dessa espécie, toda a distribuição da espécie ela é restrita a Manaus. E o que acontece? Até a década de 70, estima-se que a gente tinha uma grande população de sauim de coleira em Manaus. Só que com o crescimento da cidade, a população começou a diminuir. Então, a cidade deixou de oferecer as condições e recursos ideais para ele sobreviver e poder reproduzir. Então, acontece que a gente já está começando a ter cada vez menos sauim de coleira na cidade e essa espécie ela encontra-se ameaçada. Eu falei do crescimento da cidade, a fragmentação
é outro fator que também pode limitar a área de ocorrência de uma população. Então, assim, a gente também precisa considerar isso quando a gente está trabalhando com populações, quando a gente quer ver qual é a distribuição espacial da população. A gente está trabalhando numa área fragmentada ou não fragmentada. Então, isso também, a fragmentação também pode influenciar a distribuição. Por quê? Vamos pensar numa área de floresta, por exemplo. Às vezes, uma população para ocorrer, vamos pensar em onças. Onças precisam de floresta, precisam de uma floresta com alimento para elas poderem sobreviver. Se a gente começa a ter cada vez mais fragmentação, o que vai acontecer? Vai ter cada vez menos recurso para elas. Sem contar que uma onça, por exemplo, ela tem um requerimento de ter áreas grandes para poder se deslocar. A onça anda muito. Então, se você tem área fragmentada, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter cada vez menos espaço e isso vai acabar atrapalhando, vai acabar diminuindo o espaço usado por essa população e pode acabar tendo impactos sobre essa espécie. E um último exemplo que eu vou dar aqui, um último fator que pode influenciar a distribuição espacial das populações são as hidrelétricas. Existem vários outros exemplos, mas eu vou parar por aqui, porque o que acontece? Tem algumas áreas que hoje já estão sendo inundadas e tem populações inteiras que estão sendo afogadas, né, literalmente, porque essas barragens elas vão enchendo. Tinha uma área que antes oferecia condições e recursos ideais para uma população ocorrer, e a partir do momento que aquele local passa a encher de água, aquele local deixa de oferecer as melhores condições e recursos para a população ocorrer e a população acaba desaparecendo. Alguma dúvida? Não sei se vocês conseguiram entender o link que eu estou falando, o link com a aula. Aqui. Tá. Então, assim, para finalizar a aula, hoje o que a gente falou? Vamos relembrar, eu gosto de ficar repetindo o que a gente falou para vocês poderem assimilar o máximo possível de conteúdos. A gente começou falando o que é uma população, delimitou o que é uma população, começou a falar sobre como uma população escolhe onde ela vai ocorrer, como a população ela escolhe onde ela vai ocorrer, quais são os fatores que vão determinar como ela vai ocorrer em determinado local. E agora, para fechar a aula, eu vou deixar um exercício para vocês. Ele engloba vários assuntos que a gente falou durante toda a aula de hoje. Eu quero que vocês respondam e me mandem via Classroom, tá bom? Pode ser uma resposta, pode ser feita à mão, se vocês quiserem, pode ser no Word, pode ser uma resposta de uma página só. Se vocês escreverem meia página, acharem que conseguiram explicar em meia página também tá ótimo. Vocês têm que me mandar lá via sala de aula virtual, tá bom? Essa hora eu acho que já consta para vocês. Eu coloquei lá também esse exercício, então eu acho que era isso. Alguém tem alguma dúvida? Não. Aí, assim, preferencialmente tentem mandar hoje já esse exercício, é uma coisa que vocês conseguem fazer rapidinho. Ele vai sumarizar todos os conteúdos que a gente trabalha em aula, tá certo?